ainda para a gente poder voltar, né, para a nossa escola, certo? Mas, como eu sempre falo, enquanto a gente não volta, a gente permanece com as nossas aulas remotas, né? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é de ética, né? A gente tem a nossa primeira aula de ética, certo? E nós iremos continuar ainda com o conteúdo da água, certo, gente? Nós vamos corrigir a atividade, tá? Que foi passada para casa na semana passada. Iremos continuar, tá? Com o conteúdo, mas hoje é vendo a Declaração Universal, né? Dos Direitos da Água, que tem lá no finalzinho. A atividade eu não passei todas para vocês. Por quê? Porque eram 4 laudos. Como a gente ainda iria continuar. Ai, com vontade de espirrar, gente. Como a gente ainda iria continuar com esse conteúdo hoje, o que é que acontece? Eu não passei todo, certo? Então, assim, vamos continuar com ele hoje, certo? Com a atividade com a correção da atividade que a gente passou. A água é um tema muito bom da gente se trabalhar, né? Da gente poder falar. Por quê? Porque a água, gente, diz respeito a todo mundo, é o interesse de todo mundo, né? A gente precisa desse recurso natural para poder sobreviver, né? É certo que a gente precisa de muita coisa para poder sobreviver, mas a água é também fundamental, certo? Então, assim, gente, a gente continua com esse conteúdo hoje, certo? Para poder esclarecer bem direitinho. Certo que quando você diz assim, vamos falar de água, né, de recursos naturais, certo? Todo mundo já sabe mais ou menos que de respeito a gente vai falar, né? Economizar água, né? Não consumir água poluída, certo? Evitar poluir as águas, né? A água deve ser nos 3 fatores, né? Insípida, incolor e inodora, né? Uma água não pode ter cheiro, não pode ter sabor e não pode ter cor, né? Então, quando a gente fala de água, vários aspectos vêm em relação a ela, certo? A gente precisa estar sempre com esse pensamento, né? De evitar o desperdício da água, né? Porque, como a gente sempre fala, tanto nas aulas de ciências como a gente está falando aqui também, a gente precisa economizar água, né? Porque mais na frente ela pode nos faltar, certo? Aí se faltar já era, né? Como é que a gente vai sobreviver na seca, né? Ninguém consegue. Você passa um tempinho aqui falando, passa meia hora falando, vocês também falam, dá logo aquela sede, aquela vontade de beber água, né? Então, assim, é, é, a necessidade da água, gente, é extrema. É extrema. E você precisa estar sempre hidratado, né? E a água é o que lhe hidrata, certo? Você precisa estar, você tem que beber no mínimo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, o que o seu corpo necessita, né? Se você faz exercício, pode até ser que você beba mais, né? Mais quantidade de água por dia. Mas a necessidade que você tenha de tomar mais ou menos de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, certo? Então vamos lá. Eu acho que foi 89,90 a atividade que eu passei para vocês. A gente falou sobre a água, foi a 89 e a 90, né? Tem um texto aí, a tia falou, né? A história da gotinha, de uma gotinha. Eu disse para vocês que até então a gente iria ler ela hoje, né? Então eu vou começar aqui a ler e vocês vão acompanhando no livro de vocês aí comigo, tá bom? Página 89 do livro de ética, para quem está chegando agora, tá? Vamos lá. História de uma gotinha, de Neyere Rodrigues. Meu nome é Guta. Sou uma gotinha que fica muito brava quando vê as pessoas desperdiçando água. Quem está chamando?
Sou eu, a Guta. Pare de lavar essa calçada com mangueira e pegue uma vassoura. Será que você não sabe que a água é um bem precioso? Ah, desculpe-me, Guta. Vou desligar a mangueira. Perdoe-me. Onde eu estava mesmo? Ah, sim, estava contando a minha história. Quando caio aqui na terra como forma de chuva, vou para o fundo do solo e acabo caindo em um riozinho. Viajo por muitas terras e o sol quente faz com que eu me transforme em vapor de água. Eu me junto novamente com muitas outras gotas e fico nas nuvens. E fico na forma de nuvem. Se aparece um ventinho mais frio, oba, viro chuva e caio na terra, de novo para conhecer outros lugares. Mas, ultimamente, os rios têm ficado muito poluídos, muito lixo, muita sujeira, que fazem mal à natureza e às pessoas também. Por isso, conto com a ajuda de vocês, crianças, para contar para todo mundo sobre a importância da água que bebemos, que utilizamos para a limpeza e que traz vida para os animais e as plantas. Não deixem que ninguém jogue lixo em lagoas e rios e expliquem aos seus familiares que não devemos desperdiçar a água. Não é bom vermos água limpinha correndo pelos rios e mares? Bem, vou me despedindo, deixando esta importante missão para vocês. Quem sabe a gente não se encontra em alguma torneira ou chuveiro por aí, certo? Então, ela basicamente, gente, ela contou a história dela, né? Mas ela tá falando basicamente da história do ciclo da água, né? Porque você sabe que cai nos rios, né? Quando o sol bate, ela vira vapor, sobe novamente para as nuvens, né? Quando sobrecarrega as nuvens, ela cai novamente em forma de chuva, né? A gente fala sobre o ciclo da água lá nas ciências, né? A gente sempre, todo livro praticamente tem falando sobre a água, né? Sobre o ciclo da água, né? Então, é isso aí. O que ela contou foi a história dela, o que acontece com ela, né? Ela cai, aí entra no solo, vai até um riozinho. Lá, quando o sol está quente, que bate, ela vai, evapora, né? Subindo para as nuvens, certo? Vai evaporando, chega até as nuvens se enchem, se sobrecarregam e como é que diz, e dispersa nessa água através de chuva, em forma de chuva, né? Ali ela já cai em outro lugar, certo? Aí ela falou também de quê? Dos rios que estão poluídos, né? Aonde que ela cai, certo? Os rios que estão muito poluídos. Por quê? Isso não é nada mais, nada menos do que a ação de quem? Dos seres humanos, meu povo. O ser humano, ele é o responsável por tudo isso, certo? Então, assim, o ser humano somos nós, né? Aquele, como eu sempre falo para vocês, aquele papelzinho de bombom, aquela latinha de refrigerante, aquele pacotinho de xilito, de biscoito, que você acaba jogando no chão, ou um copo descartável, que você acaba jogando no chão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai se decompor com muito tempo, porque demora anos e anos, milhares de anos para poder se decompor, e ele vai diretamente para os rios. Acontece que o vento leva eles para lá, as águas correntes levam eles para lá, e as águas dos rios estão ficando muito poluídas, né, por conta dos seres humanos. Também não é só isso, né, pessoas que jogam resto de comida, né, que matam animais e jogam dentro dos rios. Gente, tudo isso polui, por quê? Porque vira os animais, por exemplo, que as pessoas matam e jogam dentro do rio, as comidas, ficam em forma de decomposição, né? E aí acontece a poluição nos rios, certo? Na página 90, tinha a questãozinha que era para vocês fazerem, certo? Que era de acordo com o texto, você ia desenhar o ciclo da água, né? Que eu falei para vocês, né? Cai, aí evapora,
sobe, né, sobrecarrega as nuvens e cai novamente em forma de chuva, né? Era para vocês desenharem o ciclo da água do jeito que a gotinha Guta falou, certo? Abaixo desse quadrinho aí, que era a atividade para vocês fazerem, tem assim, ó. Nosso planeta, ele é conhecido como planeta água, certo? É por termos tantos rios, fontes, lagos e mares que somos chamados assim, certo? Porque o nosso país, gente, ele é rico em água, né? Digamos que porque a gente tem muitos lagos, rios, mares, né? A água, como já sabemos, ela é o quê? É fonte da nossa vida, né? A gente já falou no começo que a água ela é importantíssima, certo? Como a fauna e a flora, esse elemento da natureza, nunca foi causa de preocupação. Há alguns anos, porém, estudos comprovaram que a nossa amiga água está muito poluída, né, por causa do clima. Muitos lugares onde havia água estão secando ou já secaram, certo? Não vivemos sem água. Somos seres vivos que não suportariam dias sem beber água. Resumindo, nós não passaríamos um dia sem beber água. Gente, a gente passa meia horinha, como eu falei para vocês, meia hora, uma hora sem beber água. A gente sente a necessidade, né? A gente sente a sede, certo? Então, não tem, a gente não pode viver sem água. Yasmin, amor, livro de ética, página 90. Ô, tia, Oi. se a gente ficar sem beber água por um dia, a gente fica com pedra nos rins. Exatamente. Exatamente, a gente nem consegue, meu povo, nem consegue, viu? Então, continuando. Não Tia, vive. quando eu ia Oh, pra escola, eu mal bebia água, eu só bebia 2 dedinhos na hora do recreio e depois eu não bebia. pois é importante, viu, bebê? A gente necessita disso. Porque eu não Não, estava com sede. uhum. Não vivemos sem água. Somos seres vivos que não suportariam dias sem beber água. A água exerce um papel tão importante em nossa vida que perdê-la significa dizer que não mais haverá vida. A higiene pessoal e a limpeza dos espaços são feitas com quê? Com água. Então, a gente precisa da água até para a nossa higiene pessoal, para a higiene do ambiente, certo? A gente não precisa estar lavando roupa, lavando banheiro, né? Senão fica fedendo, lavando louça, passando pano na casa, né? Tudo a gente necessita de água. Voltando para o nosso corpo, a gente necessita escovar os dentes, a gente necessita tomar banho, a gente necessita lavar roupas, certo? Então, tudo a gente precisa da água. Sem ela, não tem como a gente viver. A higiene pessoal e a limpeza dos espaços são feitas com água. As hidrelétricas são fábricas de energia que dependem exclusivamente da água. Sem água, não há energia. Novamente, os amigos da água entram em ação nas escolas, nos programas de televisão. O cuidado com o desperdício da água tem sido causa de palestras, debates e buscas de soluções, certo? Esse texto aí também, gente, é um complementozinho, né, do conteúdo, muito bom, né, para poder vocês captarem mais também sobre a importância da água, certo? Eu sei que vocês já conhecem, né? Mas sempre há a necessidade da gente estar, né, dando um empurrãozinho. Gente, na página 91 e na página 92, nós temos aí atividades, certo? Essas atividades é o que vocês irão fazer em casa, certo? Na 3, ele diz assim, ó, a água é fonte de vida e saúde. Evitando o desperdício, protegeremos o meio ambiente. O planeta Terra tem muita água. No entanto, só uma pequena parte dessa água é adequada para o consumo. Essa pequena parte é do que dispomos, né, para continuar existindo. Assinale marcando todas as alternativas que representam as frases corretas para evitar o desperdício da água. Aí nós temos algumas afirmativas e vocês vão marcar apenas aquelas, né, que representam as frases corretas para evitar o desperdício da água, certo? 4. Observe a imagem e responda a questão abaixo.
Aí vocês vão olhar a imagem, né, que é o tratamento de água reciclando. É importante esse processo? Sim ou não? Por quê? Aí vocês irão dizer, tá? A página 92 diz assim: para que a água chegue até nossas casas, ela passa por um longo processo de tratamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas etapas para consumir água tratada e com qualidade. Aí aqui vocês estão vendo, essas são usinas hidrelétricas, tá? Que precisam da água. Da mesma forma, o esgoto produzido deve ser, antes de ser lançado nos mananciais ou reutilizados, como já acontece em grandes cidades do mundo e no Brasil, certo? Então, os esgotos, eles precisam ser tratados. Gente, na realidade, a atividade mesmo é na página 91. Aqui é só um complementozinho do conteúdo, certo? Falando da água, né? E como são os tratamentos feitos da água. Vocês estão vendo que essa água aí está bem limpinha, né? Mas ela está sendo também tratada, certo? Então, a gente viu aí, né, sobre a água. Vocês irão fazer a atividade da página 91, certo? Essas duas questõezinhas aí, questão 3 e a questão 4, certo? Aqui, nessa página 92, é só coisa básica mesmo da água que a gente precisa conhecer, certo? Pronto. Na página 93, aí é onde a gente vai ver, né, alguns artigos, certo? Da Declaração Universal dos Direitos da Água, né? Vocês sabem que nós temos o Dia Mundial da Água, que é no dia 22 de março, certo? Nós temos o Dia Mundial da Água, ok? Então, gente, nós temos também a Declaração, né, Universal, do jeito que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, das plantas, nós temos da água, certo? Vamos lá. A Declaração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, né, objetiva atingir todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que se esforcem por meio da educação, em reconhecer, respeitar e aplicar efetivamente os direitos e as obrigações nela enunciados, tomando medidas progressivas em níveis nacional e internacional. Aí nós temos até o 10º artigo, certo? Alguém quer ler algum artigo? Porque eu estou me sentindo aqui assim como se eu estivesse falando sozinha, Eu sabe? quero te Pronto, aí um de cada vez, tá? Começa aí com um, depois a outra lê, tá bom? Eu posso ler tio, Pronto, primeiro? Yasmin, pode começar, Yasmin, com o artigo primeiro aí, tá? Tá. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão do planeta e plenamente responsável aos olhos de todos. Pronto, ótimo. Pode ir, Emily, agora, amor, lê o segundo. Tá bom, tia. A água é a cera do nosso planeta. Ela é consideração especial de vida de todo ser vegetal e animal. A atmosfera, o ciclo, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito da água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado terceira da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pronto. Tia, Alguém posso mais? ler? Pronto, pode ler o terceiro. Os recursos de transformação da água em água potável são lentos,
frágeis e muito limitados. Assim, sendo a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Pronto, muito bem. Alguém mais? Alguém mais quer ler os outros artigos? Isabela? Não? Ninguém quer ler? Posso ler de novo? Pode ler, Yasmin. Os recursos de transformação. Não, é o quarto. Esse aí a Fernanda já leu. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a quantidade da vida sobre a Terra. Esse equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Pronto. Aqui nesses quartos primeiros artigos, vocês estão vendo que ele fala muito, né, que o nosso planeta, aqui, principalmente no artigo 1, onde ele fala, né, que a água, ela faz parte de um patrimônio, ou seja, a água, ela é um patrimônio do nosso planeta, né, e a gente precisa estar sempre plenos e responsáveis que aos nossos olhos, porque a gente tem que ver, né, tudo o que está acontecendo, certo? A água é a seiva do nosso planeta, certo, gente? Então, ela quer dizer o quê? Que a água, ela é essencial para a nossa vida, certo? Não precisa nem eu completar, nem eu explicar a frase novamente, porque a gente já sabe que sem água a gente não consegue viver, certo? A água, ela deve ser manipulada com racionalização, com racionalidade, com precaução e parcimônia. Por quê? A gente precisa ter cuidado quando for gastar água, certo? Precisamos nos preocupar com o futuro. Precisamos nos preocupar se mais na frente ainda vai haver água. Se eu estou gastando aquela água todinha hoje, eu não estou lembrando que amanhã pode faltar e eu possa precisar, certo? Então, a água é um equilíbrio, né, do nosso planeta, certo? Página 94. Artigo 5º. A água não é somente uma herança de nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras, né? Artigo 6º. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, né? E que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo, ou seja, acabar, certo? Artigo 7º. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada, né? De maneira geral, sua utilização, ela deve ser feita, né, com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento, né, ou de deteriorização da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Quer dizer o quê? Que temos algumas reservas disponíveis, então a gente deve, né, evitar a racionalidade justamente para isso, né? Artigo 8º. A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada pelo homem nem pelo Estado. Artigo 9º. A questão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Artigo 10º.
Planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e consenso, em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Gente, nesses artigos, ele falou tudo o que a gente deve fazer, como a gente deve preservar mais ainda a água, a preocupação que a gente deve ter, né? Porque uma coisa que a gente deve ter bastante é preocupação com os gastos que a gente tem durante o dia de água, certo? Sempre a mesma coisa. Vai tomar banho, liga o chuveiro para se molhar, certo? Quando for passar o sabonete, o shampoo, alguma coisa assim do tipo no corpo, desliga o chuveiro. Tem gente que vai, liga o chuveiro, aí fica lá assim, saboando e a água caindo. Quantos litros de água você desperdiça nesse momento? Né? Então, assim, é essa consciência que eles querem que a gente tenha, certo? Em relação, né, a esse desperdício da água. Tá bom, gente? Então, a gente precisa ter a consciência, né, de evitar esse desperdício, de evitar estar gastando muita água. Por quê? Por conta que mais na frente a gente pode, né, sentir a diferença e com certeza vai faltar, né? Porque gasta, 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 gasta e um dia vai chegar um certo tempo que vai faltar, certo? É entendido esse conteúdo? Entendi. Ótimo, muito bem, certo? Gente, o conteúdo sobre a água, ele é, como eu falei para vocês, ele é muito bom de se trabalhar, né? Não tem coisas difíceis, né, de se falar, por quê? Porque são coisas básicas, né? A gente sabe, são coisas que a gente já sabe e que a gente precisa estar sempre tocando, batendo na mesma tecla, certo? Bom, gente, eu já coloquei a atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Já coloquei para vocês lá. Por quase qualquer dúvida, né? Vocês irão fazer a página 91. Bom dia. Bom dia. Então, vocês irão fazer a página 91, certo? Aí já está disponível lá, tá bom? Para vocês, qualquer dúvida, lá no Google Sala de Aula, tá? A tia já vai, porque eu tenho uma aula ainda para. Já tenho mais outras aulas para dar, né? Não é só uma, tá? Então, desejo a vocês um ótimo dia. Beijos e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Tia. E agora, quem é? Eu ia perguntar. Pessoal, me desculpa por ontem, viu? Porque ontem eu saí da aula. Pessoal, ontem eu não me fala porque ontem eu queimei minha mão. Tá? Ela me mordeu coisada aqui, não consigo nem mexer. Sim, mas não passa de ir pra aula? É online, gente. Pelo amor de Deus, só pegar o celular e lá. Ou o computador, o tablet, sei lá. É, mas hoje tá bem melhor. Dá pra eu mexer um pouco. Mas e agora, quem é? Só com um. É a professora, é a Tiliane, eu acho. Que tia Liane, a Marília. Tia Eliane, que tinha marido o quê? Mas a tia Maria nem é mais professora nossa. Era, mas agora não é mais. Era. Eu queria que Não, ela ainda é. Quando voltar às aulas pra gente. ela é, só que ela só dá aula de tarde. Quando. Se eu não me engano, ela dava com ela. falar, gente. Um dia eu tava falando com ela, aí ela disse que. Oi, Emily, para de desativar meu microfone. Ei, deixa eu contar um negócio pra vocês. Ontem, na hora que terminou a aula, antes de ontem, né? A Emily, eu ainda tava deitada, que eu tava conversando com a minha mãe. A Emily pegou o catarata dentro do nariz e ficou brincando. Ei, gente, se eu não me engano, a tia Marília dava aula de artes, né? Dá, né? Artes e ciências, eu acho. Um dia eu tava falando. Um dia eu tava. Cara, peraí, deixa eu falar.
Gente, bom dia! Bom dia? Bom dia, tia. É história e geografia, tia. Muito bem, hoje é história, meu amor. Tia, História. Oi. eu guardei a semente de pau-brasil que a tia pediu pra mim guardar. Ok, muito bem. Guarde que a tia quer. Vamos lá para a história, na página 143. Né? Bom dia, Oi. professora. A tia não passou tarefa, a tia passou só 142, que era leitura. Muito bem. Foi mesmo. Foi, tá ok, muito bem. Vamos lá para a página 142.